Bem, pessoal, então dando seguimento, nós temos outros dispositivos muito interessantes. E eu falaria, por exemplo, do artigo 55 da Constituição, que trata da responsabilização política dos parlamentares federais, deputados e senadores, no que diz respeito à quebra do decoro parlamentar. A definição de quebra de decoro parlamentar é algo interna corporis, que o regimento interno da Câmara traz, o regimento interno do Senado Federal também traz, mas o parágrafo 1º do artigo 55 da Constituição diz que é também quebra de decoro o abuso das prerrogativas consignadas no regimento interno e a percepção de vantagens indevidas associadas ao exercício do cargo. E aí a gente lembra efetivamente de uma questão muito levantada no bojo, no auge da Operação Lava Jato, que diz respeito até à chamada denúncia do quadrilhão do PMDB, em que a Procuradoria-Geral da República imputou ao partido PMDB e diversos líderes, supostamente, o fato de terem sido compradas medidas provisórias e posteriormente a sua votação, em troca de algo, seja financeiro, seja político, seja de qualquer natureza e econômico, que configuraria o crime de corrupção passiva e ativa, que configuraria o ato de improbidade administrativa, mas também configuraria aí a quebra do decoro parlamentar, ensejando, portanto, a perda do mandato. Outro dispositivo que me vem aqui à cabeça, que nem coloquei no material na ordem cronológica, ele está um pouco mais à frente, mas lembrei aqui da gente falar agora, trata do artigo 71 da Constituição Federal. Esse dispositivo que fala sobre o controle interno da administração pública diz que os responsáveis por esse setor têm a obrigação de comunicar ao Tribunal de Contas respectivo eventuais ilegalidades detectadas, sob pena de responsabilidade solidária no caso de apuração e condenação. Tá bom? Então, atenção. E aí, outra questão também muito interessante, fala do artigo 85, inciso 5º, que diz ser crime de responsabilidade do presidente da República atentar contra a probidade na administração pública. Nós vamos ver na próxima aula, quando da análise do princípio da moralidade administrativa, os pontos de vista que conceituam moralidade e probidade como sinônimos e como situações distintas, sendo uma gênero e outra espécie. Mas, aqui lato sensu falando, violação à probidade significa atos de desonestidade, sejam do ponto de vista imaterial, ou seja, na perspectiva da moralidade, seja a desonestidade patrimonial, financeira, econômica, certo? E aí a gente tem que fazer aqui um pequeno esclarecimento para que vocês, de uma vez por todas, se já não sabem, vão passar a saber exatamente a definição de alguns crimes de responsabilidade. Porque, percebam, o 85, inciso 5º, trata da responsabilização política mediante crimes de responsabilidade. E estes crimes de responsabilidade não são infrações penais tal qual definidas pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Na verdade, estamos a falar, quando falamos ou quando citamos o artigo 85, inciso 5º, de infrações político-administrativas. Diferente da situação do Decreto-Lei 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. No artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, nós estamos efetivamente diante de crimes enquanto infrações penais.
No artigo 4º, nós estamos de crimes de responsabilidade enquanto infrações político-administrativas. Percebam como é uma diferença que vale a pena a gente ficar atento a isso, tá bom? E não para por aí. Veja, 85, inciso 5º, trata do crime de responsabilidade enquanto infração político-administrativa do presidente da República. O Decreto-Lei 201/67, no artigo 1º, trata de crimes de responsabilidade enquanto infrações penais. O artigo 4º, de crimes de responsabilidade enquanto infrações político-administrativas. Mas a Lei 1079 de 50 traz os crimes de responsabilidade enquanto infrações político-administrativas de governadores, de ministros de Estado, de secretários de Estado, do Procurador-Geral da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, de ministros dos demais tribunais superiores, dos procuradores gerais de justiça dos estados, do advogado-geral da União, etc, etc. E aí esse tema é muito interessante, porque vem à tona aí a questão do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, que vem enfrentando aí exatamente um processo de impeachment por supostos crimes de responsabilidade. E lá tem até uma nota interessante, porque a composição do colegiado que vai julgar o governador por crime de responsabilidade é diferente dos demais casos. Nós estamos acostumados, infelizmente estamos acostumados a ver efetivo, não que eu seja petista ou defensor dos governos petistas, né, porque a Dilma tinha que sofrer impeachment, ou que o Collor não tinha que sofrer impeachment, enfim, mas está quase que virando tradição. O atual presidente também já está com a forca para ser submetido ou não ao impeachment, aí tem que fazer um acordo político, enfim. A gente tem que aprender a respeitar a questão das maiorias de ocasião. Não está bom? Você não está satisfeito? Espere a eleição, ou então prova de fato crimes, né? E não façam-se julgamentos políticos completamente desconexos. Percebam, enquanto nos crimes de responsabilidade do presidente o julgamento é estritamente político, começa na Câmara, a admissibilidade, vai para o Senado, volta, sob a presidência, né, do então presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso dos governadores, o colegiado é composto por 5 deputados e 5 desembargadores. Já dá um tom mais técnico, né? Não corre o risco, pelo menos em tese a priori, de acontecer aquela situação esdrúxula, como no caso do impeachment da ex-presidente Dilma, em que ela foi condenada, mas não foi inabilitada, que é uma sanção objetiva trazida lá pela Constituição. Enfim, é só um panorama geral, a gente vai estudar essas, né, leis também com calma, principalmente o Decreto-Lei 201/67, mas é um panorama que eu não poderia deixar de fazer aqui uma visão geral, porque inclusive está na lógica aí da nossa análise constitucional do princípio da responsabilidade, tá bom? Então, percebam, saindo desses dispositivos mais, diria eu, objetivos sobre essa matéria, nós temos alguns outros muito importantes, que figuram, meus amigos, inclusive como direitos fundamentais, algo que eu chamo também de mandados constitucionais anticorrupção. E a gente volta lá para a questão do artigo 5º, por exemplo, quando se fala da ação popular. O artigo 5º, inciso 73, traz a previsão, que é histórica já nas nossas constituições, da ação popular como algo voltado para a proteção do patrimônio público material, isto é, do erário, mas também
da tutela da moralidade administrativa. E é uma previsão estritamente importante na perspectiva da responsabilidade, regulamentada pela Lei 4717 de 65, que tem algumas disposições interessantes. Primeiro, a legitimidade ampla para qualquer cidadão. Infelizmente, no Brasil, não se estimula o uso das ações populares, não há essa cultura cívica, nessa tradição de ajuizamento, de contestação por parte dos cidadãos. Não há também, meus amigos, uma amplificação da legitimidade do cidadão. Eu, por exemplo, acho muito pertinente, como existe em outros países, em que se permite que o cidadão conteste mais atos da vida pública. Por exemplo, na área eleitoral, a gente não vê a possibilidade do cidadão ajuizar ações contra o abuso de poder e de a responsabilização. Sempre depende do Ministério Público ou de partidos e candidatos. Agora, uma grande nota importante trazida pela jurisprudência do Supremo, no que diz respeito à ação popular, é exatamente a autonomia da moralidade administrativa como causa de pedir. Eu não preciso mais demonstrar que aquele comportamento trouxe um prejuízo patrimonial efetivo. Basta que eu demonstre que há violação à moralidade administrativa. Nomeou um parente seu para ocupar um cargo público, violou a moralidade, a ação popular por si só para desconstituir aquele ato. A gente vai tratar disso com muita tranquilidade lá no princípio da moralidade. E, além disso, o cidadão pode ajuizar a ação popular independente de demonstração de prejuízo concreto. E na regulamentação trazida pela Lei 4717 de 65, autoriza-se, inclusive, a penhora, a indisponibilidade dos vencimentos para a reparação do erário, se for o caso. E temos algumas decisões de diversos tribunais de justiça do país afora, trazendo a viabilidade disso. Beleza? Então é muito importante. Outra situação também que trata na perspectiva da responsabilização diz respeito ao mandado de segurança. Mandado de segurança, que é uma ação constitucional voltada para combater o abuso de poder, a ilegalidade, com prova pré-constituída de plano, traz a faceta de anulação daquele ato como responsabilização. Tá bom? E aí a gente consegue fechar um panorama geral do princípio da responsabilidade na Constituição de 1988 e vamos tratar da evolução histórica legislativa desse postulado constitucional. E vamos analisar rapidamente uma questão histórica das duas principais leis até o surgimento da Lei de Improbidade, que é a Lei Pitombo Godoy Ilha, muito citada aí pela doutrina. Vamos analisar todas as nuances, algumas medidas que lá atrás já eram previstas, que foram retiradas do nosso ordenamento e que são importantes. Eu vou, porém, encerrar o bloco aqui porque está dando um aviso no sistema que vai sair do ar. Então eu vou parar para não perder isso aqui e a gente continua no próximo bloco, tá bom? Só um minuto. Um abraço.